Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito o nome do Senhor. Realmente temos motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite e neste lugar. Pode parecer uma história curta de 2 anos, mas se eu colocar no papel, dá muitas páginas. Cada vida, cada culto, cada mês, cada choro. E mais importante disso, é a lembrança do que Deus já fez e está fazendo. Isso se chama ser grato ao Senhor. Ação de graça só pode conceder, só pode dar quem de fato é grato ao Senhor. Ação de graça não é somente um culto, não. É o reconhecimento do que Deus já fez. Reconhecimento que somente Deus poderia ter realizado tão feito. Aleluia. Hoje existe uma igreja aqui, porque Deus assim o concedeu. Esse é um feito miraculoso. É um milagre. Porque muitas vidas serão alcançadas por este lugar aqui. E nós louvamos a Deus por isso. Agora, falando de gratidão, é o nosso sermão nesta noite. As pessoas muitas vezes confundem gratidão com simples obrigado. Confundem gratidão com simples valeu, muito obrigado. A gratidão não é isso. É muito mais do que isso. Gratidão não são palavras. Gratidão são atitudes. Ser grato ao Senhor não é só falar muito obrigado, Senhor. Não. Porque Deus não se deixa levar por nossas vozes bonitas. Não. Mas o que vai mexer o coração de Deus e mostrar realmente que somos gratos é a nossa obediência. Aleluia. É o nosso andar na direção dele. É o nosso confiar na sua vontade. É o nosso entregar-se a ele totalmente. E nesta noite eu gostaria de falar de um exemplo de gratidão. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Vamos aprender algumas lições com esse exemplo aqui de gratidão. Lucas capítulo 17, versículo 11 até o 19. Está escrito: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salva. A tua fé te salva. Nesse texto aqui, dentro do seu contexto, nós vemos Jesus saindo de uma região para outra. O alvo de Jesus é chegar em Jerusalém,
Só que ele está na fronteira com Samaria e Galileia. E ele vai se deparar com uma aldeia que jamais tinha passado antes. Uma aldeia simplesmente que não conhecia tanto assim. Só que nós observamos no contexto bíblico que a fama de Jesus havia se espalhado por toda a região de Israel. Não havia um lugar sequer que alguém não falasse, não comentasse a respeito de Jesus. Observa que Jesus simplesmente passando na fronteira entre Samaria e Galileia, em direção a Jerusalém, ele sente a comoção, ele sente a necessidade de passar por uma aldeia que o nome não é citado, mas tem um porquê de passar por ali. Observe que Jesus vai se encontrar por aqueles que não clamavam por ele, por aqueles que não buscavam ele, mas ele vai se fazer presente em meio àquelas pessoas. E de um certo modo, 10 homens leprosos se aproximam dele. É interessante que esses 10 homens, como diz o texto, 9 eram judeus e 1 era samaritano. Todos sabem que os judeus e samaritanos, no relato bíblico, não haviam harmonia, ou simplesmente havia hostilidade entre eles, devido os samaritanos simplesmente ter casamento misto, muitas vezes ter algumas heresias e idolatria no meio deles. E o povo simplesmente rejeitava. Mas acontece uma coisa que a enfermidade joga por terra as fronteiras. A enfermidade, a necessidade, a forma miserável que se encontravam, quebrou os paradigmas, quebrou aquela divergência entre eles. Eram desunidos, mas agora estão unidos na mesma circunstância, até porque a lepra é uma doença totalmente terrível, porque não somente acometia o corpo, não somente matava parte dos órgãos, não, mas simplesmente afastava de quem amava, distanciava de quem você queria estar perto. E todo aquele que fosse detectado ou fosse declarado leproso não poderia mais viver em sociedade. Mas só que tem um porém. A lepra também fazia com que aqueles que outrora não se falavam, quando estavam sãos, agora, quando estão leprosos, se unem para estar um confortando o outro na sua dor. Porque somente leproso se aproximava do leproso. Somente leproso ficaria do lado de outro leproso. E aqui os 10, de certa forma, se unem. Porque ouvem alguém anunciar que o Mestre Jesus estaria passando por ali. Não se sabe qual foi o dizer, não se sabe qual foi o testemunho, mas eles se uniram em um só clamor. E olha que interessante, eles sabiam da lei, eles sabiam que não poderiam se aproximar de Jesus, eles sabiam que não poderiam tocar em Jesus, porque eles eram impuros, então tinham conhecimento, e de longe eles param. Jesus o avista, e eles começam a fazer um coro, eles começam a gritar, eles começam a clamar a Jesus. Eu acho interessante nesse texto aqui, é que eles não pedem Jesus cura, eles clamam Jesus por misericórdia, porque eles sabem que não merecem. Eles sabem que o Senhor não tem obrigação nenhuma de os curar. Eles sabem que Jesus não tem obrigação nenhuma. Mas eles pedem, tem misericórdia de nós, Senhor. Use de misericórdia para com as nossas vidas. É como Deus, sabemos que merecemos este mal. Sabemos que o fim está talvez nem decretado em meio a essa enfermidade. Mas por bondade, Senhor, tem
misericórdia de nós. E o Senhor ouve o clamor daqueles 10. E olha que interessante, Jesus não levanta a mão e decreta: estão curados. Jesus não diz para eles simplesmente: se aproxime de mim que eu vou os curar. Não, de maneira nenhuma. Jesus coloca à prova a fé deles, porque a fé tem que ser seguida por obediência. Quem tem fé de se achegar a Jesus tem que também ter obediência de ouvir a sua voz e obedecer o seu mandato. Jesus vai lançar sobre eles uma ordem, vendo-os, ele vai declarar, ele vai ordenar, dizendo: ide. Glória a Deus. São leprosos, mas tem um ide para eles. São enfermos, mas tem um ide para eles. São pessoas que eram desprezadas pela sociedade, mas Jesus declara: existe um ide para as vossas vidas. O ide não é ir para o cemitério, o ide não é para se confinar mais em meio à enfermidade, o ide agora é para se mostrar, o ide agora é para se revelar, se apresentar. Outrora, como leprosos, eles não poderiam se aproximar de ninguém, mas agora Jesus lhe ordena: ide e vos mostrai, ide e vos apresentai, como diz a lei, apresentai ao sacerdote. Por que isso? Porque o sacerdote era juiz da lepra, o sacerdote era juiz do pecado. Agora é interessante, Cristo é advogado da graça, Cristo é aquele que perdoa o pecado, Cristo é aquele que cura, é aquele que salva, Cristo é aquele que transforma e liberta o perdido. E de mostrai-vos ao sacerdote. Vai lá e cumpre. Alguém poderia razoar entre os 10 e poderia dizer: mas o que nós queremos é cura. Nós queremos mais uma vez ser envergonhados no meio de todo mundo. Mas eles não estão com essa murmuração, eles não estão com esse temor de não acontecer. Porque só o fato de eles irem até Jesus já mostrava que queriam mudar de vida. Eles queriam alguma coisa na vida deles. Eles queriam resultado mediante a necessidade. Observe que esses 10, Jesus não cura metade deles. Jesus não cura 2 deles. Jesus cura todos. O que demonstra que Jesus tem poder para curar todos aqueles que estão presos pelo pecado e que se arrepende e que clama por misericórdia. Jesus tem a graça que não vai fazer acepção de ninguém, mas só recebe a graça quem se aproxima dele, quem reconhece que precisa dele. Ali, quando ele cura os 10, pastor Zé, ele está dizendo da plenitude do poder da cura. Ele está dizendo, quando ele manifesta a cura, não precisa nem tocar. É só obedecer a voz dele, é só ouvir a voz dele, é só seguir a orientação dele. Os 10 não foram curados quando chegaram diante do sacerdote. Os 10 foram curados quando ouviram a voz de Jesus e obedeceram e começaram a caminhar em direção aonde estava o sacerdote. O que demonstra que a obediência tem que ser imediata. A obediência não pode ser para depois, tem que ser no momento que é dada a ordem. E a cura acontece no obedecer. A cura acontece assim: se o Senhor me curar, eu vou fazer. Não. Você obedece e Deus, se quiser, te cura. Você obedece e se Deus achar por bem, Ele vai fazer. Mas o mais importante é a tua obediência. Observe que esses homens chamam Jesus de mestre. Está dando a ele o reconhecimento que ele tem autoridade. Reconhecimento que ele sabe o que faz.
reconhecimento que ele tem para ensinar. Logo, tudo que saísse da boca de Jesus, eles iam acatar. Ouve a voz de Jesus, e os 10 caminham em direção ao encontro do sacerdote. Só que no meio do caminho, ele percebe que já está curado. Aleluia. Em meio ao caminho, ele nota, não tem mais mancha na minha pele. Em meio do caminho, ele nota que aquela parte frágil, morta do seu corpo está revivida. Ele percebe que o seu corpo não exala mais um mau cheiro. Ele percebe que aquela podridão que comia sua carne não se encontra mais. Então, ele para no meio da caminhada e ele percebe uma coisa, pastor Josiel: por que eu vou chegar lá se a cura já vem para mim aqui agora? Ele lembra, eu vou voltar até aquele que me decretou a cura. Eu vou retornar para aquele que me deu a palavra. É interessante que esse homem que volta, ele nos ensina uma coisa: nem sempre seguir a multidão é o mais importante. O mais importante é se aproximar daquele que salva. O mais importante é estar em comunhão com aquele que transforma nossas vidas. Ele obedece no ide, mas no caminhar, antes de chegar ao sacerdote, tudo indica que ele não chega até o sacerdote. Talvez alguém fala, mas então ele desobedeceu. Não, ele reconheceu uma coisa: eu estou curado. Eu estou curado. Eu tenho agora que dar glória ao Deus que me curou e reconhecer quem decretou, quem manifestou essa cura sobre a minha vida. Aqui este homem nos mostra a posição daqueles que buscam só bênção e daqueles que buscam mudar de vida. Existem pessoas que estão nos ouvindo que o interesse delas é somente receber de Deus alguma coisa. O interesse dela é somente uma cura. Este homem demonstra uma coisa: mais do que somente receber uma cura, é ser grato por ela. E aqui é interessante porque ele retorna, porque talvez venha na sua consciência uma coisa: talvez se eu for adiante até o sacerdote, eu jamais consigo retornar até esse que foi usado para me curar. Logo, esse mestre pode não estar aqui em pé de passagem. Então eu quero mostrar para ele que eu sou grato a ele. De que maneira? Jesus passa por aqueles que não buscavam, mas quando esse homem é curado, ele começa a ir a caminho de Jesus, porque o grato, ele não somente conta para as outras pessoas que foi curado, ele tem o prazer de se aproximar de Jesus, e assim como obedeceu a primeira vez, ouvir a voz do Senhor, para não perder a comunhão com Ele, para continuar firme com Ele, porque olha bem, da onde saiu a bênção tem algo maior, da onde saiu a cura tem algo maior. Não se contente com algumas gotas de graça, não se contente somente com um sinal, com uma maravilha. Saiba que Todo-Poderoso, a presença dele, a comunhão com Ele é maior que a tua cura, é maior que o presente, é maior a lembrança somente do livramento. Meu Deus! Glória! Vendo que estava são, voltou. Observe que quando ele, a primeira vez que avista Jesus, ele está acompanhado de 9 leprosos. Agora, ele não precisa de ninguém para ser grato ao Senhor. Ele precisa somente se aproximar do Senhor.
Observe que ele não espera chegar perto de Jesus para estar gritando e glorificando. Ele para ali naquele momento, em Hebreus 9 prossegue, e ele retorna glorificando ao Senhor. Imagina a cena, estou curado, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Isso só pode ter sido obra de Deus, aleluia. Ele chega diante de Cristo, não mudo, não calado, mas ele chega grato. Quem é grato não fecha a boca. Quem é grato não fica tímido. Quem é grato demonstra para todo mundo que ele fez a obra. Enquanto vai se aproximando, ele vai glorificando. Enquanto vai se aproximando, ele vai testificando do poder de Cristo. Mas quando chega perto de Cristo, eu gostaria de chamar a tua atenção para esse momento. O versículo 16 vai dizer que caiu aos seus pés. Jesus mandou ele ir até o sacerdote, irmão assim. Mas agora, ele movido por um sentimento de gratidão e de querer mais ter com o Senhor, ele agora se coloca não mais como ex-leproso, ele se coloca mais como um coitadinho de maneira nenhuma. Ele vai se lançar aos pés de Jesus e vai, a partir daquele momento, olha só, com o rosto em terra, ele vai dar graças ao Senhor, perto do Mestre. O que ele está fazendo? Ele está levantando um altar na sua vida de reconhecimento e adoração àquele que fez, àquele que deu poder, àquele que curou, àquele que deu ordem, àquele que deu a direção para a vida dele, aquele que simplesmente mudou o rumo da vida dele. Ele simplesmente se lança agora. Eu não quero somente ser um curado, eu quero ser alguém que te adora, eu quero ser alguém que te sirva, eu quero ser alguém que coloca uma oferta diante do altar, e mais ainda, se eu não tenho oferta, eu ofereço a minha vida diante de ti. Ele se prostra, mostrando a sua dependência. Ele se prostra, mostrando que Cristo é maior. É interessante, lá no parente desse sermão pode dizer, em meia adoração nós temos que diminuir. Em meia adoração nós temos que quebrantar. Em meia adoração não podemos ser soberbos. Em meia adoração não podemos ser altivos. Pelo contrário, em meia adoração nós temos que arrepender, se quebrantar, diminuir. Aleluia. Esse homem nos ensina. Quem é grato, adora o Senhor sem soberba. Adora o Senhor com simplicidade, com humildade, com quebrantamento, de tal forma que sua adoração não ofusca a visão daquele que é o principal na adoração, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele se curva, ele se prostra, se lança ao chão, o rosto em terra, faz-nos lembrar uma mulher que foi pego no ato de adultério, arrastada pelos fariseus até a presença de Cristo. E diante de Cristo, ela não teve forças e nem coragem de levantar o rosto, porque era pecadora. Diante de Cristo, ela estava diante de alguém que poderia condená-la de fato. Este homem tem a mesma proposição, a mesma disposição. Ele é puro, eu era impuro. Ele é santo, eu sou pecador. Ele é soberano, ele tem todo o poder. Eu sou necessitado da graça dele.
Por isso, diante da presença do Senhor, não tem alto, não tem maior, não tem melhor, só tem vidas necessitadas da sua salvação. E olha que interessante, o texto vai dizer que esse que se prostra, esse que se quebranta, era um samaritano. Os samaritanos eram julgados e eram repreendidos muitas vezes por sua idolatria, pela sua heresia, porque só aceitavam só a Torá, só os 5 livros primeiro, e não aceitavam a história do povo de Israel, porque esses samaritanos simplesmente eram misturados, aceitaram a idolatria de outros povos, fizeram casamento com outros povos, e ao mesmo tempo que temiam a lei, se dobravam diante dos Baals. E agora, olha que interessante, esse samaritano, ele se coloca diante de Cristo diferente, coisa que os 9 não fizeram. Isso quer dizer que o conhecimento da verdade estava dentro dele. Ele sabia como se chegar diante do Senhor. Mesmo que a sua tradição, a sua família, o seu povo houvesse contaminado pela idolatria, a verdade ainda prevalecia dentro da sua alma. Eu quero vos dizer nessa noite que você pode escolher o que fazer na vida da maneira que você quiser, mas a tua decisão não muda o que é verdade diante da Escritura Sagrada. Você pode até dizer, mas eu não tenho tanta habilidade assim. Não é habilidade, é obediência. Não é experiência, é obediência. A palavra que é a verdade, ela não tem que ser só experimentada, tem que ser obedecida primeiro. Primeiro você ouve e obedece, depois você conta a tua experiência. Não se pode contar a experiência sem viver em obediência. Não se pode glorificar ao Senhor se eu não sou grato a Ele. Esse samaritano, ele quebra um protocolo, ele rompe um paradigma, ele se mostra sabedor de como chegar diante de Cristo, como se prostrar diante de Cristo. Ele dá uma lição de gratidão. Quem é grato lembra o que aprendeu um dia, muitos anos atrás. Quem é grato não esquece. Quem é grato vai trazer lembrança. Existe um jeito de eu chegar diante do Mestre. Existe um jeito de eu chegar diante dele. A minha vida toda eu pude ser torto. A minha vida toda eu era leproso. Mas agora eu estou curado por causa dele. Então eu não posso chegar do mesmo jeito. Eu, quando estava leproso, estava de longe. Agora eu estou curado, eu me aproximo dele. Me achego a ele. Mas não posso me chegar a ele. Altivez, não. Eu tenho que chegar por baixo. Eu tenho que chegar exaltando a ele. E olha que interessante, diante daquela cena, o Senhor Jesus vai fazer 3 perguntas que não são respondidas. Quem vê pensa que ele está perguntando para o que voltou. Quem vê pensa que ele está esperando que o voltou responda. Aí nós vamos entender uma coisa. Quando Jesus pergunta, não foram 10 os livros? Ele está afirmando, eu sei que eu cuido. Eu nunca esqueço daqueles que um dia eu curei. Eles podem esquecer de mim, mas eu não esqueço o que fiz por eles. Entenda uma coisa, há mais de 12 mil anos atrás, Cristo foi cravado no Calvário, derramou o seu sangue por toda a humanidade. Então ninguém se apresenta dizendo, Cristo não fez nada por mim. Ele lembra por quem o sangue foi derramado. Ele lembra por quem ele operou salvação. Ele não esquece de ninguém. Há muitas pessoas que foram livradas, há muitas pessoas que foram curadas e hoje são gratas, hoje se entrega a bebedeira, hoje se entrega a prostituição, hoje se rebelam contra o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração. Deus não esqueceu do feito que fez na tua vida. Ele não esqueceu.
Quando ele fala, não foram 10 que foram limpos, ele está dizendo, eu curei todos que clamaram por mim. Aleluia. Eu sei cada um deles. A pergunta seguinte, ele vai colocar, mas também se destacar, quem se aproxima de mim. Ele vai dizer a segunda pergunta, onde estão os 9? Essa pergunta nos dá lembrança quando Deus nele vai bradar chamando Adão. Onde você está, Adão? Não é que Deus não sabe onde está os 9, não é que Deus não sabia onde está Adão. Essa pergunta é para remontar a nossa mente uma coisa. Os ingratos têm que reconhecer que um dia se afastaram de Cristo, que um dia distanciaram de Deus, mas Deus não distanciou do ingrato, Deus não se afastou daquele ingrato, mas ele vai dizer, mas por que as coisas ruins acontecem? Porque você escolheu não ser grato a Deus. Quando você voltar para Deus, Deus vai dizer, eu sempre estive do teu lado. A coisa não foi pior porque eu estava do teu lado. Não concordei com o teu pecado, não concordei com a tua falha, mas eu sempre tive presente para que você reconhecesse, Senhor, eu preciso de ti. Por isso ele pergunta, onde estão os 9? Na hora de buscar, me encontraram. Mas na hora da gratidão, onde estão eles? Aonde está você, ingrato? Aonde está você que foi alcançado uma vez? Aonde está você uma vez que o Senhor operou um milagre na tua vida? Aonde está você que se livrou da morte? Aonde está você que se livrou de um acidente? Aonde está você que foi tocado pelo Senhor? O que você anda fazendo de gratidão? Você só falou uma palavra, obrigado, Senhor, e levou a vida conforme o mundo lhe quer. Isso é ingratidão. Gratidão é reconhecer que precisa dele. Gratidão é aceitar como Senhor e Salvador da sua vida e permanecer firme no caminho do Senhor. Gratidão é se arrepender dos seus pecados. Gratidão é reconhecer que não há outro lugar além de estar na presença do Senhor. E olha que interessante, em todas 3 perguntas, o que voltou não responde nenhuma. Porque o grato não faz fofoca. O grato não critica quem não veio. O grato não amaldiçoa quem não está presente. O grato só tem o sentimento, eu voltei. Eu estou aqui. Eu me arrependi. Eu quero estar com o Senhor. O grato não fica olhando para os companheiros do passado. O grato olha para quem está na frente dele, que é Cristo. Ele não está preocupado em lembrar. Se eu realmente eu não. Ele fica quieto, dizendo, só em estar na tua presença para mim é o melhor. O grato não vem apontando o dedo para ninguém. O grato não vem acusando ninguém. O grato só quer ouvir a voz dele. Só quer estar com ele. Só quer conviver com ele. E olha que interessante, que esse mesmo grato que volta com glória a Deus, o Senhor fala, ele era um estrangeiro. Ou seja, ele não era daqueles que costumam andar comigo. Ele não era daquele que tem o hábito de estar comigo. Mas ele se prontificou a estar. Isso quer dizer o quê? Talvez na tua família não tenha ninguém crente. Você é um estrangeiro no contexto espiritual. Talvez ninguém sirva a Deus na tua casa. Você é um estrangeiro na fé. Mas saiba de uma coisa.
Cristo te chama hoje para um encontro com Ele, estrangeiro. Para que você não seja mais um estranho perante Ele. Era estranho antes, mas pode ser íntimo hoje. Era estranho antes, mas pode ser amigo hoje. Mas como é isso? O apóstolo João escreve na sua carta que todos aqueles que se constituem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Muitas pessoas hoje vivem do jeito que bem quer, bem entende da vida. Você tem livre-arbítrio? Sim, tem livre-arbítrio. Mas suas decisões terão consequências que você vai ter que assumir. Esse homem tomou uma decisão. A decisão não foi seguir 9. A decisão foi atrás de 1. A decisão não é a empolgação de 9. A decisão é retornar para 1. Um que mudou a sua vida, um que tem o poder de transformar a vida, um que tem salvação através dele mesmo. E é isso que o Senhor fala ao teu coração nessa noite. Não é chegar acusando A, B ou C. Eu não vou aceitar junto com o crente assim, assado. Não fale dos outros, é grato por você mesmo. Aleluia! A gratidão é algo individual, pastor José. Eu não posso fazer porque os outros não fazem. Eu tenho que fazer porque eu reconheço que eu preciso ser grato a Ele, que a minha alma precisa dele. E não somente porque as pessoas fazem errado, porque as pessoas se comportam errado. A decisão é individual. Eu sei o que Cristo fez por mim no Calvário. Eu sei o que Cristo fez por mim hoje. E como diz o apóstolo Paulo, nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque eu conheço o meu Salvador, eu conheço o meu Senhor, e eu estou disposto a morrer por causa dele. Uma coisa que eu não quero ser é ingrato ao meu Senhor, de maneira nenhuma. Este homem tem por recompensa o fato de ele estar calado. O fato de estar calado quer dizer, eu aceito o que o Senhor falar. Mas a tua presença, quem fala é o Senhor, a autoridade é o Senhor, e ele se cala em silêncio. Sabia que às vezes o teu silêncio adora o Senhor? Às vezes você fala demais, às vezes. É momento de se calar na presença do Senhor e deixar de falar em nosso favor, deixar de tratar das nossas dores, tratar das nossas feridas. É momento, às vezes, de se calar e deixar o Senhor agir, muitas vezes. Ele para e fica calado ali, prostrado, mas ele ouve algo maravilhoso. Levanta-te. A questão de levantar é tomar uma nova postura, uma nova posição. E vai. Esse vai o quê? Prossiga de pé. Prossiga vigilante. E olha que interessante aqui, ó. A tua fé te salvou. O grato só mostra gratidão se estiver acompanhado com fé. A gratidão tem que ser acompanhada com fé. Fé para obedecer, fé para aceitar o Senhor, fé para ser transformado pelo Senhor. Este homem tem um exemplo de gratidão. Quer ser grato ao Senhor? Entregue a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça que é pecador. Reconheça que Ele pode perdoar os teus pecados. Reconheça que Ele pode fazer você nascer de novo. Reconheça que Ele tem o poder de perdoar os teus pecados, transformar a tua vida e ainda te dar uma vida eterna. Reconheça isso. Esse é o maior gesto de gratidão que o ser humano pode ter para o Senhor Jesus Cristo. Seja grato ao Senhor hoje, aonde você estiver. Aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não olhe para as pessoas que estão à tua volta, não. Entenda que Ele está chamando você. Entenda que Ele morreu por você.
Entenda que Ele quer fazer em você alguma coisa nessa noite. E tua vida vai mudar, assim como a vida desse Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.